Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O tema de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. A ideia central desse texto é como uma ideia preconcebida pode atrapalhar, pode fazer com que a gente deixe de aproveitar muita coisa nessa vida. Nós vamos ver como o preconceito a respeito de Jesus impediu as pessoas de olharem, ouvirem o que ele estava falando. Elas não se deram conta, elas simplesmente desqualificaram, dizendo, mas Jesus, um carpinteiro, aí, quem que ele pensa que ele é para estar falando essas coisas? Ele era simplesmente o Messias, o ungido, aquele que era esperado há centenas de anos. Ele estava lá, na frente dessas pessoas, e essas pessoas não o reconheceram simplesmente por ideias preconcebidas, por qualificarem uma pessoa unicamente no que eles conheciam. É como você olha para mim e diz, mas quem é a Liliane? Sei lá, o que essa menina está falando, né? O que essa mulher está falando a respeito do Evangelho? Quem ela é? Eu conheço, eu estudei com ela no liceu, mas eu mudei, eu estudei, eu cresci, eu me desenvolvi, assim como você que está assistindo esse vídeo, também não é a mesma pessoa que era na infância, na adolescência. Você se transforma e as pessoas conseguem não se dar conta disso. É isso que nós vamos ver no Evangelho de Marcos. Eu gosto sempre de fazer um link entre o que é dito no Evangelho e como nós podemos aplicar isso para o nosso dia a dia, que é o que importa. Não só admirar a beleza evidente dos evangelhos, dos 4 evangelhos, mas também aplicar essa beleza, essa coisa maravilhosa na nossa vida. Vamos lá, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Dali aonde, do que ele está falando? Sempre a gente vai ver texto e contexto. No texto anterior, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eu vou deixar um link em algum lugar aí para que a gente acesse esse vídeo onde ele ressuscita a filha de Jairo e o que isso significa na visão do Espiritismo. Quando ele está a caminho da casa de Jairo, para que ele cuide da sua filha, né, que dizem assim, olha, ela morreu, Jesus, nem perca tempo de ir lá, ele se depara com uma pessoa que encosta nele, ele fala, poxa, quem colocou a mão em mim que saiu virtude de mim? O vídeo também vai estar o link aí para vocês assistirem. E os discípulos dizem, Jesus está maluco, todo mundo está empurrando o Senhor para lá e para cá, como alguém encostou? É claro que alguém encostou. Ele disse, não, alguém colocou a mão em mim e saiu virtude. E ele cura uma mulher que estava com um sangramento intenso há 10 anos. O link vai estar aí. Então vamos lá. Ele saiu e foi para sua terra. Que terra era essa? A cidade de Nazaré, aonde ele foi criado. Vamos nos lembrar, em Belém nasceu Jesus. Logo após o nascimento, José, Maria e Jesus fogem para o Egito para fugirem da perseguição de Herodes. Depois eles retornam para Nazaré. Jesus se estabelece em Cafarnaum, que é uma cidade um pouco maior, mas ele volta para Nazaré. Versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Pausa. Sábado era o dia tradicionalmente permitido aos visitantes ensinarem na sinagoga. A sinagoga era um local onde os homens da religião judaica se reuniam para estudarem a Torá, a lei. E no sábado era permitido que, ao ser lido um trecho da Torá, fosse feito o comentário. Jesus estava lá. E ele começou a ensinar, ele já tinha feito outras curas, outros milagres,
Ele disseram assim, poxa, de onde, ele não estudou, de onde que vem tudo isso? Versículo 3, e aqui começa o preconceito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então já começa a desqualificar. Jesus é um carpinteiro, o que, que ele sabe? Ele não é um doutor da lei, ele não é um estudioso da Torá. O que, que ele pensa que ele é para estar aqui ensinando, querendo ensinar a gente? Ele não é filho da Maria? Ele não é irmão do Tiago, de José, de Judas e Simão? Eu conheço, te conheço desde pequenininho. As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Eu te conheço, rapazinho, vi você crescer, sou um carpinteiro, o que, que você está querendo ensinar? Ele tinha muito a ensinar. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus disse assim, olha, todo mundo valoriza um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E ele diz assim, olha, todo mundo valoriza o profeta, mas para sua família, na sua cidade natal, para os seus parentes, ele é desprezado. Versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E admirava-se da incredulidade deles. Então, Jesus não conseguiu fazer muita coisa. Então, nós temos algumas lições para tirar disso. Primeiro, nós não devemos desqualificar uma pessoa pelo que a gente acha que sabe a respeito delas. A gente precisa ouvir, passar pela peneira, pelo filtro e entender o que essa pessoa está dizendo. Segundo, quando nós esperamos alguma coisa da parte de Deus, nós precisamos nos colocar em condições. Jesus era Jesus, ele poderia ter feito todas as curas, todos os milagres, assim chamados, como e quando ele quisesse, mas dependia de as pessoas estarem receptíveis a esse milagre. O que acontece no passe no centro espírita? Eu vou lá, o médium, o passista, ele pode estar com a maior boa vontade do mundo, querendo muito me ajudar. Se eu me coloco numa posição refratária, eu não entro em sintonia com um plano espiritual, eu não vou receber porque eu estou impermeável a isso. Eu impeço que isso aconteça, que o benefício chegue até mim. Muitas vezes eu vou receber algum auxílio espiritual, mas não me coloco em posição de receber essa ajuda. Então, se nem Jesus conseguiu romper, né? Por que ele não queria romper essa barreira? Ele não poderia? Lógico que poderia. Ele poderia dizer assim, olha, eu faço, pronto, acabou. Mas ele respeitava a vontade de cada um. As pessoas estavam dizendo, não, Jesus não vai fazer milagre nenhum. Ele é um carpinteirinho, o que está achando, né, da vida? Ele não queria obrigar essas pessoas. Ele simplesmente disse, olha, o profeta é sempre desprezado no seu meio, na sua família, no seu local de nascimento. Então, nós precisamos aprender a nos colocarmos em posição de receber ajuda, que às vezes a espiritualidade está querendo ajudar e nós não permitimos. Nós precisamos aprender a filtrar. Uma vez eu tive um aprendizado muito interessante. Eu conheci uma pessoa na adolescência com comportamento assim, adolescente, né? Lógico, rebelde, turrão, teimoso, e estava colocado como a pessoa que queria fazer uma palestra num centro espírita. Eu falei, mas esse daí não sabe nada. Olha, fiquei de queixo caído. Eu não acompanhei o percurso, não vi o quanto essa pessoa se empenhou em estudar, em se qualificar. Resumindo, fiquei de boca aberta. O que eu fiz? Eu fiz o que esse povo fez perante Jesus. Isso aí não é nada. Só que eu estava atenta. Ouvi o que ele tinha a dizer, disse não. Meu conceito está completamente equivocado. Ele sabe do que ele está falando, ele mudou muito. E para melhor, ele sabe N vezes mais do que eu.
Então é isso que a gente precisa fazer, tá aberto, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Compartilhe, se quiser, deixe os seus comentários. Até a próxima. Muito obrigada.